De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifesta em nossa vida, em nossa natureza mortal. Meus irmãos, no dia de hoje celebramos a memória de São Cornélio e São Cipriano, dois santos que ao longo de sua vida foram bem próximos, amigos, e uma amizade que gerou frutos de santidade, frutos de unidade com Deus, frutos de fortalecimento na fé deles e de toda a Santa Igreja. Eles viveram em meio ao século III e fizeram grandes coisas. São Cornélio, ele nasceu em Roma, na sede do Império Romano, onde tinha todo aquele ambiente da corte, e no ano de 251 foi eleito Papa. São Cipriano nasceu um pouco mais distante, na sede do Império, mas não na sede própria em Roma, mas na sede do Império na região da África, ao norte da África, em Cartago. E ali teve sua conversão, teve também esse chamado à vocação sacerdotal, e apesar de não querer muito, foi ordenado primeiro sacerdote, primeiro padre, depois bispo. Muitas contrariedades, como de fato muitos na época. E fora bispo durante um vasto período, quase 10 anos, de 249 até 258. E qual era o desejo desses santos, destes dois santos, que defenderam a fé da Igreja, a unidade? O desejo de ser verdadeiramente de buscar esta unidade com a Igreja, com Deus, e a unidade entre todos, mostrando a verdade. E é isso que ele nos chamava, é isso que eles ensinavam. E por que tanta ênfase nisso? Porque nos inícios da Igreja, como bem sabemos, muitas confusões vinham. Ainda não tinha muitas coisas definidas, e muitas respostas que apareciam tinham algumas respostas que eram divergentes e erradas. E por isso foram assim surgindo as heresias, que é uma resposta errada a uma questão corrente. Diante da pressa, diante do não analisar os fatos e por vezes não ouvir a Deus. Algumas dessas questões podemos ver desde o início, que foram surgindo principalmente depois da pacificação, depois deste momento mais calmo, após o século IV, da onde não se tinha mais perseguição. Quem era Deus? Se Jesus Cristo era ou não Deus, se era ou não homem, quem era o Espírito Santo, quem era a Virgem Maria? Questões que foram surgindo e que foram sendo respondidas pelos concílios, por toda a Igreja. Mas, muito próximo a este início, duas questões, uma delas que só vai ser respondido mais à frente, que era se era válido ou não o batismo conferido por aqueles que mantinham sim um erro, os hereges. E depois, só depois, vai ser apresentado que, por si só, ainda que esteja errado, ainda que não tenha uma vida correspondente, aquele que age é Cristo. Mas isso só vem séculos depois, anos na frente. Mas a principal questão a qual se vertem estes santos é sobre os cristãos lapsos. E quem são estes? São aqueles cristãos que seguiam a Cristo, que tiveram um caminho de conversão, ou já estavam, de certa forma, no caminho pelos seus pais, só que em meio à perseguição corrente, comum naqueles tempos, acabavam apostatando, acabavam negando a Cristo, saíam, mas depois
buscavam este retorno. Estes eram lapsos. E qual era a grande questão? Se eles deviam voltar ou não. E qual era o pensamento da época? Existiam os mártires, aqueles que foram martirizados em sua vida e derramaram o sangue até o fim. Morreram entregando-se por Cristo. Mas existiam também alguns outros que tinham um sentimento até mesmo culposo no início. Aqueles que eram os confessores da fé. Estes eram aqueles que sofreram martírio, mas não morreram martirizados. Um grande exemplo, por exemplo, é São João, apóstolo e evangelista. Sofreu vários martírios, mas não morreu martirizado. E muitos destes tinham um sentimento de culpa. Achavam-se menos, porque achavam-se rejeitados por Deus. Por que Deus não quis a minha vida? Eu quis me entregar por Ele, porque Ele não quis. Mas tinham alguns que diante do martírio fugiam. E a questão que se tinha é justamente essa: por que estes têm que retornar? Alguns defendiam este caminho de aceitar, de conciliar, de reconduzir. Outros, um radicalismo. São Cornélio e São Cipriano eram estes grandes santos que tinham em mente este acolhimento. Eles tinham a imagem do bom pastor, aquele que acolhe a ovelha perdida, que reconduz, que cura, para que ela possa verdadeiramente ter vida, corresponder. Mas existiam opositores. Um destes, Novaciano. E quem era este? O cenário da época, o Papa Fabiano, que no ano de 250 havia então entregado-se inteiramente a Deus e falecido. Este um ano e alguns meses que a Sé fica vacante, disputas vinham diante da cátedra de Pedro. Alguns disputavam, e aquele que é eleito em 251 é o Papa Cornélio. Mas o Papa Fabiano, o Papa que era eleito, tinha um opositor que queria ali também sentar-se, Novaciano, e este busca ao ponto de proclamar-se Papa e torna assim este opositor, este antipapa. Tinha em mente este sentido aguerrido, esta exigência fechada da fé, este não permitir o retorno. Eles escolheram, eles se fecharam a Cristo, eles o abandonaram, então não retornarão. E vemos este ato, esta visão, diante do escândalo dos confessores. Se eles queriam entregar-se a Cristo, mas Cristo não deixou, e por vezes eles se sentem culpados, porque eles que não quiseram, eles que buscaram sair. Mas o caminho defendido e acolhido por toda a igreja é exatamente o de acolher. Acolher os fracos, os feridos, reconduzir aqueles que estavam perdidos e doentes para fortalecê-los na fé. É assim que fora defendido, e apesar desta ruptura que se dá diante das escolhas de Novaciano, a fé segue. Mas além disso, vemos estes dois santos testemunharem isso com a própria vida, testemunharem a correspondência com Deus em tudo, do como ele ser bom pastor e acolher, mas não como ele entregar a sua vida pela verdade. Estes, então, mostram este exemplo. São Cornélio suporta a prisão, o martírio e entrega-se a Deus em 253. São Cipriano suporta a perseguição e também a condenação, a morte, e entrega a sua vida com alegria, dizendo uma única coisa antes de ser decapitado: graças a Deus. E assim,
Em 258, entrega o Espírito. Devemos aprender com eles. Aprender com o exemplo destes santos a anunciar a fé. A aprender, a acolher e mostrar o caminho da verdade. E a lutar por esta unidade. Pela unidade da Igreja, como Deus o quer e como estes santos testemunharam para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.